trabalhando 4 anos no Penorte, aí Deus abençoou, comprei uma casa lá. E sou diretor do departamento pessoal lá, minha esposa e minha vice. É uma honra de servir a Deus. Igual o hino nós cantou, fala sobre caminhos. Só o tema dessa manhã é dois caminhos, só uma decisão. Nós só temos uma decisão a tomar. Ou nós vai servir a Deus, ou vai servir comigo. Não tem a terceiro caminho. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Provérbios. Provérbios 12, 28. Conseguiu botar o... Diz assim, todos encontraram? Na vereda da justiça, esta a vida, e nesse caminho não há morte. Está vendo aí, meus queridos? Um verso curto, mas se nós, eu e você, seguir o caminho de Jesus, já pararam para pensar vida eterna, não haverá morte, nem dor, nem sofrimento. Uma vez lá nos meus serviços lá, eu até comentei com o meu chefe lá. Eu estava falando lá e falei, rapaz, eu quero que Jesus volte logo. Ele falou para mim, por que você está falando isso? Eu falei, rapaz, é tanto sofrimento. A política aí, a gente viu aí, um querendo derrubar o outro. Entendeu? E uma vez o meu chefe me mandou, eu não falei nada para ele porque eu vi que ele ia ficar com raiva de mim. Ele tinha me mandado um vídeo que era para eu jejuar, orar para o Bolsonaro ganhar. Eu falei, rapaz, eu olhei assim aquele vídeo e falei para ele, rapaz, você como servo de Deus, você tem que pregar a palavra de Deus. Não orar para o candidato ganhar. Deus já sabe quem vai ganhar. Eu orar, Senhor, Deus já sabe quem vai ganhar. Quem ganha, faz um bom governo. A Bíblia fala que a gente deve orar pelos governantes. Entendeu? Mas a gente sabe, a gente estuda a palavra de Deus, esse mundo já está condenado. Eu e você, que quer viver para sempre com Cristo, nós temos que andar nos caminhos dele. Vamos para o mesmo provérbio 16, o 7 e o 25. 16, 7 e o 25. Preste atenção. Se os caminhos de alguém são agradáveis ao Senhor, Ele faz com que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. Ao verso 25. Há caminho que parece direito ao ser humano, ao fim dele é caminho de morte. Eu falo com experiência própria. Quando eu não conhecia a Cristo, eu estava no mundão, eu estava no caminho da morte. Morte eterna. Porque sempre eu falo para as pessoas, o inimigo, ele não brinca. O inimigo, ele passa uma venda nos nossos olhos para não ver a verdade. A palavra de Deus fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, nós temos que examinar esse livro sagrado por nós mesmos. Salmos 25, 4, 5 e o 12. Vamos escolher bastante a Bíblia, né? Porque a palavra de Deus fala um pouco aqui e um pouco ali. Para nós entender, nós temos que examinar. Salmo 25, 4, 5 e 12. Todos encontrarem, eu vou ler aqui. Diz assim: faz-me, verso 4, faz-me conhecer os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. Verso 5, guia-me a tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Verso 12,
Aquele que teme o Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Esse tema aqui, meus queridos, a gente não precisa ter medo de Deus. Esse tema aqui a gente tem que honrar o nome dele. Ou seja, nós temos que, sempre que nós andar no caminho estreito, apertado, é porque conduz para a salvação. Nós temos que fazer a vontade de Deus, não a nossa. Porque a nossa natureza, ela é pecaminosa. Sempre eu falo, lá no setor novo animal, sempre eu falo para os irmãos. Irmãos, o adventista, se não tiver a lição da escola sabatina, não é adventista não. Desculpa da palavra. Porque a lição, muitas das vezes quem estudar a palavra de Deus, a gente sabe por onde começar. Mas a lição, ela vai no foco, que é a palavra de Deus. Verso 37. Mesmo Salmos aí. 37, 5 e o 34. Verso 37. Ao verso 5. Ele é bem forte. Olha o subtítulo aí, ó. O fim dos maus e dos bons. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Ao verso 34. Espere no Senhor e ande nos seus caminhos, e ele o exaltará para que você herde a terra. Você verá quando os ímpios forem exterminados. Essa palavra exterminada aqui, meus queridos, são eliminados. Quando Cristo vier, vamos supor, vou jogar uma gasolina nesse banco aqui, se eu meter fogo, as pessoas ficar sentadas, vai fazer o quê? Vai queimar. Assim é quando Cristo vier. Se eu e você não deixar a vida de pecado, vai ser eliminado. Porque quando Cristo vier, Ele não é Deus de mentir. Se Ele prometeu um novo céu e uma nova terra para cada um de nós, basta eu e você aceitar a palavra de Deus. Porque as profecias estão se cumprindo. Qual uma lição maravilhosa aí, ó, o irmão citou aí, a gente não pode brincar de ser cristão não. Porque o diabo ele é diabo 24 horas. Mateus 7, do 13 até o 15. Aí depois do 21. Livro de Mateus. Primeiro livro no Novo Testamento. Mateus 7. Do 13 até o 15 e depois do 21. A porta estreita, o subtítulo aí, ó. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho, e conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Verso 14. Entrai é a porta, e apertado é o caminho, e conduz para a vida. E são poucos os que encontram. Ao verso 15. Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês, disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos. Ao verso 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrar no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai está nos céus. Ou seja, meu querido, aqui é um convite para Deus. Se eu e você quer realmente viver com Deus a eternidade, nós temos que entrar pela porta apertada. Porque a porta larga é fácil. Mas, igual o verso 21, nem todo o que diz Senhor, Senhor entrar no reino dos céus, mas aquele que faça a vontade de Deus. Porque Deus, Ele não quer perder nenhum dos seus filhos. Eu sou de experiência. Eu tenho uma moto, uma XRE 190, eu saio de Água Linda e vou para o Prano. A empresa fica lá na L4 Sul. São 102 km todo dia. E tem mais de 5 anos que eu não sei quem vai cair de moto. Entendeu? Só que eu não saio de casa sem orar. Entendeu? Esse camarada aqui, são colega meu que trabalha mais vezes, sempre fala: rapaz, você passa por mim na mão um foguete. Mas eu tenho orado de me bater o ponto. Mas eu estou andando de moto, meu pensamento está com Deus. Eu estou andando de moto, eu estou em oração com Deus. Porque a gente tem que buscar as coisas do alto. Porque as coisas aqui da terra são tudo passageiro. Entendeu? João 5:39. É um verso conhecido, mas vamos meditar nele nessa manhã.
Alguém quiser ler isso, sinta à vontade. 5:39. Examinais a Escritura, porque julgueis ter nela a vida eterna, e são eles mesmos que testificam de mim. Meus queridos, eu não posso examinar a Escritura pela irmã nem por mim. A salvação é individual. Se eu e você quiser viver eternamente com Deus, temos que examinar a Escritura de Deus por cada um de nós. E uma vez, um colega meu lá, ele é pintor lá, ele é meio de idade. Direto ele chegava em mim: irmão, ora por mim, irmão, ora por mim. Eu falei: meu querido, são muita gente para me citar o nome de cada um. Na minha oração eu oro com meus companheiros do meu serviço tudinho. Aí eu falei: você mora no Pessoa, né? Ele disse: sim, eu moro no Pessoa. Lá tem uma igreja dentista. Vai lá fazer uma visita. Parou de pedir oração para mim. Está entendendo? As pessoas querem a bênção, mas não querem ir atrás do Criador. Entendeu? Eu, ultimamente, eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém. Porque Cristo, ele não passa a mão na cabeça de ninguém. É sim, sim, não, não. Por isso que a palavra de Deus era bem clara. Se eu e você quer herdar a vida eterna, temos que entrar pela porta apertada. A guarda do sábado mesmo. É poucas pessoas que querem guardar mesmo, só realmente que querem ser salvos. Porque eu já vi muitos casos. Você tem que vir no sábado. Aí a pessoa está mais ou menos na fé, abandona a fé e vai. A gente conhecedor da verdade, a gente sabe que o sábado não é para trabalhar, é para trabalhar para fazer o bem. Eu sou muito grato a Deus. Eu acho um papel maravilhoso que a igreja faz, é o ministério carcerário. Todo ministério é bem feito, mas tem uns ministérios que é mais delicado. Eu faço parte do ministério carcerário, eu não vou mentir para você. A primeira vez que eu fui, quase que eu treinei na base. Porque sempre lá em Avalinda tem 2 presídios lá. Só que o que nós vamos visitar é um lá para dentro da mata. Lá está de Águas Bonitas. Aí tem o pastor lá no nosso distrito, o pastor Jonai. Todo dia, 2 horas da tarde, você não vê ele lá, ele está lá. Aí nós fomos. A segunda vez eu fui com ele. Mas a sensação. Aí já a segunda vez que eu já fui mais preparado. A primeira vez eu não estava tanto preparado, porque as pessoas têm que ver Cristo em nós. Porque para o mundo, as pessoas que estão ali no presídio, já está para o mundo está condenado. Mas para Cristo, não vê o ladrão da cruz? Entendeu? Por isso que nós temos que andar com Deus. Eu trouxe aqui a mensagem escolhida, volume 2, página 243. Preste atenção. Aqui tem 2 perguntas. Ó. Como é a nossa vereda para o céu? É uma estrada que oferece a todas as convidativas, comunidade? Não. É uma vereda estreita e aparentemente incômoda. É vereda de conflito, de prova, de tribulação e sofrimento. Nosso comandante, Jesus Cristo, não nos ocultou coisa nenhuma a respeito das batalhas que temos de trabalho. Ele abre perante nós um mapa e nos mostra o caminho. Ou seja, meus queridos, o maior erro do ser humano é quando batiza. Batiza, pensou que já está salvo, mas não é. Se não tiver comunhão com Deus, a fé vai cair. Porque a pessoa pensa: batizei está salvo. Mas a Bíblia fala: aquele que batizar será salvo. Não fala, já está salvo. Porque muitas pessoas pensam que batizou, não vai ter tribulação, não vai ter sofrimento. E isso vai, porque nós estamos num mundo de pecado. Por isso nós temos que ter comunhão com Deus. Lucas 13, 22 até o 24. E João aí, só voltar. Lucas 13. Ao subtítulo: A porta estreita. Então, se encontrar aí, eu vou ler. Lucas 13, 22 até o 24. Diz assim: Jesus
Jesus passava por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos que são salvos? Jesus respondeu: esforça-se por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão, mas não conseguirão. Ou seja, meus queridos, ainda a porta da graça está aberta para cada um de nós. Basta eu e você esforçar entrar por ela. Porque Jesus, ele já pagou o preço por cada um de nós. Basta eu e você fazer a nossa parte. Atos 14, 22. Atos está depois de João. Atos de João 14, 22. A gente que estuda bastante a Bíblia, a gente não perde ficar procurando os capítulos. Já vai em cima. 14, 22. Mais um convite para nós nesta manhã. Diz assim, ó, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar na onde, meus queridos? No reino de Deus. Viu, meus queridos? Tribulação vamos passar, mas Cristo disse: tenha bom ânimo, porque Ele venceu. Se Ele venceu, eu e você também vamos vencer. Amém? Amém. Eu trouxe aqui, Evangelismo, página 598. Diz assim, ó, preste atenção. Ele nos exorta a não nos deixarmos enganar quando vêm os falsos pastores apresentar suas doutrinas. Esses homens nos dizem que os mandamentos de Deus foram abolidos por ocasião da morte de Cristo. Se os mandamentos de Deus, pensem comigo, se os mandamentos de Deus fossem abolidos, Deus não tinha escrevido em 2 tábuas de pedra. Que nem eu e você não tem autoridade de mudar. Ainda que diz mais, o maior discurso de Cristo, página 140. Preste atenção. Todo ato de obediência a Cristo, todo ato de abnegação por amor dele, toda prova devidamente suportada, toda vitória ganha sobre a tentação. E um passo dado na marcha para a glória da vitória final. Preste atenção, que diz mais, ó. Se tomamos Cristo como nosso guia, Ele nos conduzirá a salvo. O maior dos pecadores não precisa errar seu caminho, embora seja um caminho tão estreito, tão santo, que nele não atolera pecado algum. Foi todavia acreditado, acessa a todos, nenhuma duvidosa e tremente alma necessita dizer: Deus não cuida de mim. Mas se eu e você ir pelo caminho torto, claro que vai vir as consequências. Quem já assistiu aquele testemunho do ex-Falcão Alegre? Eu aceitei Cristo, eu batizei em 2013 lá no Mato Grosso. Eu aceitei Cristo por um pouco as orações que meu pai veio dizer de vez e através do testemunho daquele cara. Porque o testemunho daquele cara eu chorei, porque o testemunho dele é forte. Se a pessoa prestar bem atenção, é forte. Ele fala lá, para você for pecar, presta atenção. O pecado é gostoso, mas a consequência dele deixa marca. Isso aqui, ó, no meu pescoço aqui, isso aqui é a marca do pecado. Entendeu? Mas Cristo me libertou. Cristo me transformou. Agora eu sou uma nova criatura. Mateus 24, 41. Estamos em Atos aí, só voltar umas folhas aí. Mateus 25, 41. Mas um convite para nós aí. Olha o subtítulo, ó, o grande julgamento. Diz assim, ó. Então o rei dirá também aos que estiveram à sua esquerda: afaste-se de mim, malditos,
para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Esse fogo eterno aqui foi preparado para o povo de Deus? Não. Mas agora eu citei. Se eu e você não abandonar a vida de pecado, não aceitar Cristo como nosso único Salvador, nós estamos sujeitos a isso aí, ó. Misericórdia. Porque a palavra de Deus, ela é séria. A gente não podemos brincar com o nosso adversário. Porque o nosso adversário, ele é terrível. Ele sabe que já foi perdido. E quem ele puder levar com ele, ele vai levar. Entendeu? Por isso que temos que orar e vigiar. Lucas 9, 23. Olha o subtítulo aí. Ó. Tome a sua cruz. Temos que tomar a cruz de Cristo. Olha o verso. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia após dia. Tome a sua cruz e siga-me. Muitas das vezes, meus queridos, o nosso eu, diz mais alto: ah, eu posso, ah, eu faço. E não é assim. Tem que deixar o Espírito de Deus nos transformar. Tem um verso em Apocalipse 3:20 que fala: eu estou à porta e bato. Se eu e você abrir a porta do nosso coração, Cristo ele vai entrar em nós e vai nos transformar. Uma vez meu chefe chegou em mim, ele passou recente para a chefe. Ele chegou em mim: Nilton, posso falar um negócio? Falei: ixi, Maria, lá vem. Falei: o quê? Fala. Rapaz, você está de parabéns. A outra vez que você trabalhou aqui, você era meio ignorante e tal. Falei: meu querido, parabéns aí, obrigado aí pelo elogio. Falei: ó, olhei dentro do olho dele e falei: ó, o que você está vendo de bom em mim é Cristo me transformando. Agora o que você vê de ruim em mim é eu mesmo, tá? Porque muitas das vezes ele quer se achar o tal, ele quer humilhar a gente. Mas para cima de mim não. Eu faço minhas coisas certas. Ezequiel 36, 26 e 27. Se alguém quiser ler aí, encontrar, sinta vontade. Ezequiel 36, 26 e o 27. Mais uma promessa para nós nessa manhã. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês um coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e obedecerem fielmente às minhas leis. Amém, meus queridos? Viu? Que eu citei. Se nós abrir a porta do nosso coração, Deus tirar de nós esse coração de pedra e botar um coração de carne transformado. Porque o nosso coração, ele é muito egoísta. Muitas das vezes nós queremos só as coisas para o nosso lado. Muitas das vezes nós não queremos ajudar o nosso próximo. Não adianta nada eu vestir uma roupa bonita, botar uma Bíblia debaixo do braço, mas não ajudo meu próximo. Teve uma vez eu estava subindo, eu estava trabalhando em outra empresa, eu saí tarde do serviço, eu estava subindo na barragem de água linda lá, eu só parei porque o cidadão estava com a camisa da São José. Só que ele já foi esperto também, ele já estava com o galão e a mangueira, tinha acabado a gasolina. Aí eu estava de moto, eu tinha enchido tanto da moto, aí eu só abri em cima, eu fui para trás desse, não vi ninguém, porque era 11 horas da noite, e estava escuro. Eu ia para trás de ninguém, meti a mangueira lá, dei uns 4 litros para ele. Quando eu ia, ele faz o bem para outra pessoa e vai-se embora. Ele me agradeceu, entendeu? É poucas coisinhas, mas para Deus é grande. Porque eu tirei ele do prego. Porque isso para mim encheu meu coração. Entendeu? Isso que Deus quer de mim e de você. Nós temos que entrar pelo caminho estreito, apertado, mas é que conduz a vida eterna. Amós 4:12. Alguém quiser ler aí, fica à vontade. Amós, só voltar aí. Tá em Ezequiel, voltando as folhas. É para frente, perdão, para frente. Tá, paz no Novo Testamento. Olha aí.
Amós 4:12. Por isso ainda eu castigarei, ó Israel, e porque eu farei isso com você. Prepare-se para encontrar-se com o seu Deus, ó Israel. Viu, meus queridos? Se Deus falou isso para Israel, Ele está falando para mim e você. Nós temos que preparar para encontrar com Ele, quando Ele vier nas nuvens dos céus. Eu creio que está perto, mas está faltando a pregação do Evangelho. A gente sabe que a Igreja Adventista é mundialmente, já tem vários países, já tem o Evangelho que está sendo pregado lá, mas ainda falta algumas partes. Por isso que eu e você temos que fazer a nossa parte, entrar pelo caminho estreito, fazer a vontade de Deus e falar do amor de Cristo para as pessoas. Penúltimo verso dessa manhã, 1 Pedro 1:25. 1 Pedro está lá perto de Apocalipse. 1 Pedro 1:25. É curtinho, mas vamos meditar nele um pouco. Todos ao contrário? Diz assim, ó. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa palavra é o Evangelho que foi anunciado a vocês. Viu, meus queridos? A palavra do Senhor não muda. A palavra do Senhor é eterna. Por isso que temos que estar com a palavra do Senhor na nossa mente e no nosso coração, para nós não pecar contra Ele. Temos que fazer a vontade de Deus. Estamos no mundo, mas a nossa pátria não é aqui. Nós temos que andar na contramão do mundo. Último verso, Apocalipse 15:3. Diz assim: entoava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das nações. Viu, meus queridos? A palavra de Deus, ela é justa e verdadeira. Por isso, temos que andar por ela. Quando nós fazemos isso, sabemos que a nossa coroa, que Deus prometeu, será garantida. Eu trouxe aqui também, ó, quem já não leu esse livro, Conselho para a Igreja. Eu estou aprendendo muito com ele. Todos os meus sermões eu levo ele para mim ler um trecho. Porque esse livro aqui, ele é fanático. Diz assim, ó: observei a terra, está na página 38. Observei a terra, e eis que estava assolada e vazia, e os céus, e não tinha a sua luz. Observei os montes, e eis que estava tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei e vi que o homem nenhum havia, e que todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, que todas as suas cidades estavam derribadas. Ainda tem até uma passagem que está em Jeremias 4, 23 até 26. Se vocês depois quiserem ler em casa. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. E é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livrado dela. Nem todos nesse mundo tomaram partido dos inimigos de Deus. Nem todos os que tomaram celestiais, uns poucos existem e são fiéis a Deus, pois escreve João: aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Essa passagem bíblica tem em Apocalipse 14:12. Logo será travada e a violenta luta entre os que servem a Deus e os que não servem. Logo tudo que pode ser abalado o será, para que permaneça essas coisas que não podem ser
abalável. Ainda diz mais, ó. Satanás é diligente, estudante da Bíblia. Sabe que o seu tempo é curto e é véu. Dá uma ideia da experiência do povo de Deus, que há de viver na terra, quando se misturarem a glória celestial e a repetição das perseguições do passado. Ele andará na luz que procede do trono de Deus. Por meio dos anjos haverá constante comunicação entre o céu e a terra. E Satanás, rodeado de anjos maus, declarando-se Deus, operará milagres de todas as espécies, para enganar, se possível, os próprios eleitos. O povo de Deus não encontrará sua segurança na operação de milagre, pois Satanás imitará os milagres que forem operados. O provado, experimentado, o povo de Deus encontrará seu poder no sinal que fala. Onde postar-se do lado da palavra viva, está escrito. Essa é a única base sobre que poderão estar seguros. Viu, meus queridos? O inimigo ele não brinca. Ele pode enganar e pode levar até os próprios escolhidos. Por isso que temos que estudar também os livros Espírito e Profecia. Que os livros Espírito e Profecia nos ajudam a fortalecer a nossa fé. O meu convite nessa manhã é que eu e você possamos entrar pela porta estreita. Apertado é o caminho, mas aqui conduz pela salvação. Amém? Amém. Vamos ouvir mais uma mensagem de toque do nosso irmão.